Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero encontrar todos vocês bem e com saúde. Para quem não me conhece, e para quem já me conhece, eu sou Pedro e vou estar ministrando as aulas de matemática para vocês a partir de agora. Tá? Então sejam muito bem-vindos à nossa aula 2 de matemática aqui do eixo 4. E pessoal, para essa nossa segunda aula de matemática, o assunto que iremos abordar são as expressões algébricas, né? A continuação, né? A parte 2 do assunto que nós abordamos na aula passada, tá? Então, só trazendo aqui o sumário, a gente dividiu, então, esse assunto, expressões algébricas, em 3 aulas. Na aula 1, que foi a aula passada, a gente abordou o que é uma expressão algébrica, nós abordamos também sobre monômios e polinômios. E aí, ficou para essa aula a simplificação de expressões algébricas, operações algébricas e valor numérico das expressões algébricas, tá? Já adianto uma coisa para vocês. Se algum de vocês, porventura, não assistiu a aula passada, recomendo que voltem para assistir e depois venham para essa aula, tá? Porque é uma aula relativamente densa, tem muito conteúdo, e se você não aprendeu o que é monômio, o que é polinômio, o que é parte literal, o que é coeficiente numérico, o que é termo algébrico, você não vai conseguir entender muita coisa dessa aula de hoje, tá? Então, eu sou bem direto quanto a isso. Se não assistiu a aula anterior, volta, assiste, anota, faz um resuminho, estuda e depois vem para essa aula de hoje, tá? E aí, na aula 3, iremos abordar exercícios de fixação. Mas na aula de hoje é apenas simplificação, operações e valor numérico das expressões algébricas, tá? Então, vamos lá. Muito conteúdo, aula densa, mas a gente consegue decifrar a matemática, tá? Fiquem tranquilos. Então, pessoal, vamos lá para a simplificação de expressões algébricas, tá? Para facilitar o conteúdo e o entendimento, eu vou estar lendo aqui o que eu trouxe no slide e a partir daí explicando. Acho que fica melhor para vocês entenderem. Então, olha só. Realizar a simplificação de uma expressão algébrica é o mesmo que escrevê-la de uma forma mais simples. Para isso, precisamos entender o que são termos semelhantes. Então, por exemplo, aqui, ó, esse é um tipo de expressão algébrica. Aí eu trago para vocês uma expressão algébrica gigante. Você olha e fala, meu Deus, como é que eu vou entender isso aqui tudo? Mas calma, a gente consegue sim diminuir essa expressão algébrica, torná-la menor para a partir daí conseguir resolver. E como é que a gente faz isso? Por meio da simplificação de expressões algébricas. Tá? E para isso, para que a gente possa simplificar essas expressões, torná-las menor para que eu consiga resolver, é interessante saber o que são termos semelhantes. Então, nós conhecemos como termos semelhantes aqueles termos algébricos que possuem a mesma parte literal. Então, a gente aprendeu na última aula que todo termo algébrico vai ser formado por um coeficiente numérico por uma parte literal. O coeficiente numérico é o número que vem antes das letras, e a parte literal é justamente as letras e seus expoentes. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem 4xy ao quadrado e 5xy ao quadrado. O coeficiente numérico é o quê? 4 e 5. E a parte literal é xy ao quadrado. Quando eu falo que dois termos possuem a mesma parte literal, eles são considerados semelhantes. E se eles são semelhantes, eu posso simplificar. Conseguiu entender? Nesse caso aqui, a gente tem 4xy ao quadrado e 5xy ao quadrado. A parte literal é a mesma, xy ao quadrado. Então, se a parte literal é a mesma, eu consigo fazer ali alguma operação de subtração, né, que é diminuir, ou adição, somar, para a partir daí simplificar. Então, eu tenho uma expressão 4xy ao quadrado mais 5xy ao quadrado. Em vez de ter esses dois termos, eu posso escrever 9xy ao quadrado. Então, eu posso somar ou subtrair, calcular, né, termos semelhantes. E se o termo possui a mesma parte literal que o outro, eles são considerados semelhantes. Tá? E aí, então, o que eu acabei de falar, né, para que eles sejam considerados semelhantes, as variáveis e os seus expoentes precisam ser os mesmos. Tá? Eles podem ter coeficientes diferentes, que são os números, porém, a parte literal sendo a mesma, sendo igual, eles são considerados como termos semelhantes. E aí, então, eu trouxe um exemplo para a gente praticar. Eu trouxe um exemplo bem grande, tá? Já assusta logo de cara quando você olha, não é? 4a ao quadrado, b ao quadrado, menos 8a, menos 2ab, mais 4 ao quadrado, b, e por aí vai. É uma expressão gigante.
Porém, se você parar para analisar os termos semelhantes, ela fica pequenininha. E a gente vai fazer com calma, pausadamente aqui agora para vocês entenderem. Olha só, quando os termos são semelhantes, nós podemos somar ou subtrair os seus coeficientes, simplificando então a expressão algébrica. Então, nesse caso aqui, a gente tem a expressão gigantesca. Se a gente parar para analisar os termos semelhantes, nesse caso aqui, 4 ao quadrado b ao quadrado. Qual é o termo que possui a mesma parte literal que a ao quadrado b ao quadrado? Tem mais coisa aí, que eu risquei de azul nessa segunda fotinha que eu trouxe, ó. O primeiro termo é 4 ao quadrado b ao quadrado. O segundo termo, que possui a mesma parte literal, é 2 ao quadrado b ao quadrado, que está no meio da expressão. E, por fim, o último termo, que é 3 ao quadrado b ao quadrado. Então, observe que eles possuem números diferentes, porém, a parte literal, as letras, são as mesmas. Então, eles são considerados como termos semelhantes. Nesse caso, fica muito mais fácil de eu conseguir somar ou subtrair seus elementos. Então, fazendo a conta, a gente tem, dá uma olhadinha aqui, 4 menos 2 mais 3 ao quadrado b ao quadrado. Porque um termo é 4 ao quadrado b ao quadrado, o outro é 2 ao quadrado b ao quadrado e 3 ao quadrado b ao quadrado. Fazendo a conta, a gente tem 4 menos 2 mais 3, que vai dar 5. Então, a resposta é 5 ao quadrado b ao quadrado. Conseguiram entender? Eu peguei termos que são semelhantes e consegui adiantar a conta para diminuir aquela expressão. Então, o que antes eu tinha 3 termos, agora só tenho um, que está aqui no valor de 5 ao quadrado b ao quadrado. Tá? Repetindo, então, esse processo, a gente passa para o segundo termo, que é aí menos 8a. Se você parar para analisar, não tem nenhum outro termo algébrico nessa expressão que tenha essa parte literal, que é apenas a. Não tem. Então, se não tem, nós vamos fazer o terceiro termo com a parte literal AB. Nesse caso aí, é 2AB. Tem algum outro termo na expressão que tem essa parte literal? Tem. Nesse caso aí, é o 3AB. Então, logo no meio da expressão. Então, a gente tem menos 2AB, menos 3AB. Nesse caso, fazendo a conta, a gente vai ter como resultado menos 5AB. Então, observem que de dois termos algébricos passamos para um. Olha só como a expressão já conseguiu diminuir. Você vai pegar termos algébricos semelhantes e fazer aquela conta de adição ou subtração de uma maneira muito mais rápida, justamente porque a parte literal é a mesma. Aí eu posso mexer só com os números. Então, menos 2AB menos 3AB se tornou menos 5AB. Repetindo, então, esse processo de você procurar novamente se há termos semelhantes, a gente tem aqui mais dois termos semelhantes. Nós temos aqui 4 ao quadrado B menos 5 ao quadrado B. São termos semelhantes entre si. E temos também aqui 6B e 3B. Eles não são todos iguais. Enquanto uma a gente tem A ao quadrado B como parte literal, no outro a gente tem somente B. Então, B se relaciona com B, A ao quadrado B se relaciona com A ao quadrado B. Aí, nesse caso, a gente tem 4 ao quadrado B menos 5 ao quadrado B, que vai dar menos 1 ao quadrado B. E temos também 6B mais 3B, que vai dar 9B. Repare que eu já adiantei aí a conta. E a gente trazendo, então, para a expressão algébrica geral, ficou ela de uma maneira muito mais simplificada, porque a gente diminuiu 4 termos em apenas 2. Então, a gente tinha 4 ao quadrado B menos 5 ao quadrado B, ficou apenas menos 1 ao quadrado B. Então, conseguiram entender? Então, onde tinha 6B mais 3B, ficou apenas 9B. Torno a falar para vocês, que eu estou falando aqui muita letra, torno a repetir. Se você não assistiu a última aula, não deu uma pesquisada, não olhou um livro, não estudou, vai ser difícil compreender o que eu estou trazendo nessa aula, porque eu estou falando muito de letra, estou falando muito de parte literária e coeficiente. Então é interessante que você tenha um conhecimento até um pouquinho mais aprofundado para conseguir entender. Senão fica difícil. Então volta à aula, se você não assistiu, volta, assiste, faz um resuminho, escreve, tira as dúvidas, para depois ir para essa aula daqui. E aí, então, a gente percebe que a expressão algébrica simplificada é muito menor do que aquela que eu trouxe logo no comecinho. Reparem, olha só, o tamanho da expressão algébrica é muito grande. A gente olha e assusta. No entanto, simplificando ela, ela ficou bem curtinha. Tá vendo? Ficou 5 ao quadrado b ao quadrado, menos 8a, menos 5ab, menos a ao quadrado b, mais 9b,
mais 10ab ao quadrado é 5. Então, ficou bem menor do que ela era inicialmente. Tá? E aí, passamos, então, para as operações algébricas. A gente tem um ponto a considerar. Para somar, pessoal, aqui agora já é outro ponto. Para somar ou subtrair duas ou mais expressões algébricas, a gente tem que fazer a junção dessas expressões e, posteriormente, a simplificação dos seus termos semelhantes. Por isso que é fundamental compreender como que simplifica uma expressão algébrica. Então, aqui, por exemplo, para adição, a gente tem a soma de duas expressões algébricas. Então, a gente tem 3a ao quadrado mais 5ab menos 3, mais 2a ao quadrado menos 3ab mais 3b menos 8. Quando você for somar, você tem que fingir que esse parênteses não existe, tá? Então, você vai eliminar os parênteses de cada uma das operações e vai somar seus termos. Somar seus termos. Lembrando que, nesse caso aí, no segundo parêntese, que a gente tem 2a ao quadrado, esse 2 tem um sinalzinho na frente dele. É o sinal de mais. Se não aparece, ele é positivo. Como é uma conta de adição, não precisa fazer jogo de sinal. No entanto, se fosse um sinal negativo, esse jogo de sinal tinha que acontecer. Tá? Vocês conseguiram entender? Se por algum motivo não conseguiu entender o que eu falei, vai tirar uma dúvida com o professor, coloca nos comentários para a gente estar respondendo. Mas tem que ter jogo de sinal, o chamado jogo de sinal. Mais com mais é mais, menos com menos é mais com menos é menos. Basicamente isso, entendeu? E aí, para calcular então a soma, a gente elimina os parênteses e simplifica a expressão algébrica para a partir daí conseguir reduzir seu tamanho e facilitar a resolução. Tá? E aí, vindo agora para a subtração, nesse caso sim vai ter aqui a necessidade de fazer jogo de sinal. Por quê? A gente tem o sinal de menos entre uma expressão e outra, porém o termo que inicia ele é positivo. Se ele é positivo, por exemplo, 3a ao quadrado b mais 5ab menos 3. Menos mais 2a ao quadrado. Ficou estranho. Como é que é menos mais 2a? Não tem como. Só que não é estranho porque o valor de 2 é positivo. É por isso que é importante fazer jogo de sinal. A gente tem menos mais 2a. Menos com mais fica menos. Então, nesse caso, o menos ele vai ser conservado. Tá? É uma coisa complicada de entender, mas se tiverem dúvidas, procurem no livro, na internet, jogo de sinal, que vocês vão conseguir entender direitinho como que ele acontece. Ou deixe nos comentários, ou pergunta para seu professor, para que ele esclareça melhor. Tá? E aí, então, a gente inverte o sinal de cada termo algébrico, lembrando que tem que inverter de todos os termos, porque o parêntese está, o termo, no caso, o sinal de menos, está fora do parêntese, então você vai ter que inverter de cada termo algébrico, ele vem pulando, né? Então, a gente tem menos 2a ao quadrado, ele se relaciona com o 2a ao quadrado, depois a gente tem o menos se relacionando com menos 3ab, o menos se relacionando com mais 3b e depois com menos 8. Então, ele se relaciona com todos os termos que estão presentes no segundo parênteses aí. Tá? E, por fim, a gente passa, então, para o valor numérico das expressões algébricas. Tá? Uma expressão algébrica, pessoal, é possível, então, estimar um valor para que as suas variáveis façam sentido, digamos assim. Quando isso acontece, nós calculamos, então, o valor dessa expressão substituindo as variáveis. Tentando esclarecer o que o texto traz. Você tem uma expressão algébrica e não sabe o valor da letra. Se por algum motivo aquele valor passar a ser conhecido, a questão te dá o valor daquela letra, você consegue resolver toda aquela equação de uma maneira muito mais rápida, muito mais eficiente. Por exemplo, veja a seguinte: dada a expressão 4ab ao quadrado mais 2a menos 5b menos 17. Aí você fala, como que eu vou resolver se eu não sei o valor de a e b? Porém, a expressão traz para vocês assim: o valor de A é 3 e o valor de B é menos 1. Fica muito mais fácil. Repara que houve um desenvolvimento muito melhor dessa equação a partir do momento que houve a substituição das letras pelo valor. Tá? Então, deixei aí no esqueminha para vocês como que ficou resolvida essa expressão algébrica. Foi apenas a substituição da letra pelo número e, a partir daí, efetuando todas as contas. Lembrando que, numa expressão numérica, numa expressão algébrica, primeiro resolve conta de multiplicar e dividir, e depois conta de somar e subtrair. E se por algum motivo tiver contas semelhantes, né, na mesma linha, tiver ali
Multiplicação e divisão você faz na ordem que a equação te apresenta, tá? Então, sabendo dessas regrinhas, a gente tem aí o desenvolvimento e resposta de número 6 dessa expressão algébrica, tá? Mas fiquem tranquilos que a aula foi densa, mas vocês apenas sabendo o básico, né, do que é uma simplificação, do que é o valor numérico, de como se faz uma operação, você já consegue ter um bom desenvolvimento, tá? Não precisa gravar os detalhes que eu trouxe aqui, realmente é muita coisa para aprender, mas sabendo o básico, né, o que é a simplificação, o que é o valor numérico, o que é o coeficiente, o que é parte literal, o que é monômio, o que é polinômio, dessas duas aulas anteriores, vocês conseguem ter um bom aproveitamento e um bom desenvolvimento nas questões de expressão algébrica. Tá? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez pela compreensão de todos. Muito obrigado por estarem até aqui, até o finalzinho da aula. Eu espero que, de fato, eu tenha ajudado vocês, tenham compreendido o que é expressões algébricas. Não é um assunto fácil, vocês já perceberam, mas com muito esforço, muita dedicação, muito estudo, vocês conseguem tirar de letra. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula. Eu vou trazer exercícios de fixação para a gente realmente aprender a fixar todo o conteúdo de expressões algébricas. Tá? Então, forte abraço a todos mais uma vez. Tchau, tchau.